Irmãos, o Sermão do Monte, né? Quando o Senhor Jesus, ele né, deu aqueles ensinamentos maravilhosos, que nos deixou aí essas pérolas que até hoje nós utilizamos. Eu vejo ali, né, pelo Espírito de Deus, e todos nós que lemos ali pelo Espírito de Deus, nós vemos ali a expressão do amor de Deus para a nossa vida. Não é só um grupo de palavras que as pessoas usam como poesias, bem-aventurado, chega a falar, fica até legalzinho, né? Não é um conjunto de normas para serem seguidos, não, muito mais do que isso. Não são apenas conceitos filosóficos, sabe? Estilo de vida, não. Ali é própria essência do Senhor Jesus naquelas palavras. É o que Ele é, e o que Ele veio fazer, e o que Ele requer de mim e de você. Sabe, não é só um manual para eu seguir, não. É para que eu possa me transformar naquela expressão. Quando João ele fala assim, no princípio era o verbo, sabe? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Eu entendo ali que o João, né, o evangelista quis realmente passar, um apóstolo, é que antes o ser humano ele tinha ideia do que era Deus, ele tinha noção pelas leis que Moisés mandava, pelo que os profetas falavam, mas a essência do próprio Deus para o ser humano, né, para a restauração do ser humano, veio em pessoa em Jesus Cristo. Sabe, quando ele fala, nós vimos a glória do unigênito do Pai andando no meio de nós, sabe? Então, cada expressão do Senhor Jesus, cada movimento, cada olhar, cada abraço dele, sabe, cada gesto mostrava a vontade do Pai para a nossa vida, para a humanidade. Nós nos desviamos muito por causa do pecado, decaímos da glória de Deus, como diz a palavra. Então, nós perdemos a noção do que é certo, do que é errado. O homem não só ficou imoral, ele ficou amoral, ele perdeu a noção do que é isso. Mesmo tendo gravado no seu coração a lei de Deus, ele não consegue, porque por causa da enfermidade da carne, o apóstolo Paulo destrincha isso muito bem. Então, todo o pecado que a humanidade, sabe, ela trabalha, luta contra, seja avareza, seja egoísmo, seja arrogância, toda a promiscuidade, assassinatos, roubos, tudo isso, sabe, foi pelo desvio do ser humano da essência de Deus. E nós fomos formados à imagem e semelhança do Altíssimo. Em poder, não. O que Deus desejava era ter filhos com seu caráter, com seus atributos. Quem entendeu bem aqui? Por isso que o fruto do Espírito tem características maravilhosas ali. Então, o Sermão do Monte, ele nos mostra realmente quem é Jesus. A vontade do Pai ali, para a minha vida e para a sua, e como nós devemos agir, pensar, sentir, inclusive com os nossos amigos e até com os nossos inimigos. Mas qual a dificuldade do ser humano? Como eu disse aqui, as pessoas primeiro elas olham o seguinte, eu vejo ali um conjunto de normas. Não, nem todo mundo vai cumprir. Aí olha ali, não, são ideias filosóficas maravilhosas, bonitas, até poesia, como eu falei. Não é isso, é muito mais do que isso. É a expressão do Pai para a minha vida e para a sua, e que todo cristão, ele precisa interiorizar isso na vida dele, para que ele possa ter uma vida abençoada. Jesus não veio pregando um sistema político-econômico, veio? Não. Ele veio pregando o quê? A restauração do ser humano, o retorno ao Pai. É isso que ele veio pregando. E é isso que nós precisamos entender. Então eu vejo que, através das suas palavras, nós precisamos nos tornar a cada dia o que Cristo é. Buscar com toda a intensidade do nosso coração, com todo o nosso coração, mas não é buscando meios de justificativa para as nossas atitudes quando nós não conseguimos. Não, isso não funciona.
Não, pastor, mas é muito difícil perdoar. Quem disse que é fácil? Quem disse que é fácil perdoar? Mas aí eu faço uma pergunta: temos opção de herdar o reino dos céus se não houver perdão? Tem ou não? Não, a palavra de Deus diz que não. Então, é imperativo para a minha vida, porque eu preciso me transformar, me tornar naquilo que é o sermão, naquilo que são as palavras de Jesus, que é o próprio Jesus para a minha vida. Então, o ser humano, o servo de Deus, ele precisa entender uma coisa: existe um sentido prático dividido em duas partes aqui. Primeiro, como o apóstolo Paulo disse, não alcancei a perfeição, mas faço o quê? Deixo as coisas que para trás de mim ficam e prossigo para o alvo de quem? Da minha soberana vocação, que está em quem? Cristo Jesus. Ou seja, o meu alvo é Cristo. Quem já viu esse louvor aí? Às vezes está louvando, não sabe nem o que significa. O que é o alvo Cristo? O meu alvo é me tornar como Cristo. Que a vontade do Pai é que nós nos tornemos a estatura de Cristo. Vou conseguir aqui? Não. Mas Deus vai ver toda a minha, sabe, a minha energia, a minha força, o meu esforço para tentar chegar até lá. Eu considero uma conversão o seguinte: estamos indo para uma direção e, de repente, o que acontece? Eu mudo o sentido. Você pode estar na Dutra, Rio São Paulo, é ou não é? Qual é o sentido? O sentido, você está indo do Rio para a conversão. É mudar o sentido, não é isso? É você agora ir de São Paulo para o Rio. Quem entendeu bem aqui? Então, estamos indo na direção da carne, e aí agora eu entendo que lá estava errado, eu vou ter que voltar. E aí eu me deparo com a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E agora não cabe mais eu tentar me justificar, criar argumentos, para poder tentar mascarar aquilo que é o meu coração, o que se transformou no meu coração. Não, eu preciso entender uma coisa: é para fazer isso, eu confesso e deixo, aí eu alcanço o quê? Misericórdia. Amém? Essa é uma das maiores dificuldades do ser humano, porque o ego, ele faz de tudo para proteger o seu fracasso, inclusive de não conseguir sentir o que é nobre. O que é sentir o que é nobre? A gente vai entrar ali falando agora sobre as bem-aventuranças, mas é porque eu quero fechar aqui para que a gente saia daqui compreendendo, né, aquilo que o Senhor Jesus deseja, o que é a palavra, que é o sermão do monte, para a minha vida e para a sua. Quando eu vejo alguém, né, muito bem na vida, alguém próximo, e alguém cresce e se dá bem, qual o sentimento que tem que nortear o nosso coração? É eu ficar feliz ou ressentido? Eu ter inveja, como Caim teve? Caim teve opção. Qual a opção que ele teve? Inclusive foi chamada a atenção: olha, teu irmão se deu bem, teve sucesso comigo, né? Apresentou o que é melhor. Você está com o semblante caído, por quê? Porque você, né, teve uma conduta errada. Se você proceder direito, resolve a tua vida. O que Caim poderia fazer? Realmente, daqui para frente eu vou melhorar. É ou não é verdade? Eu vou apresentar o meu melhor. Não para competir com o irmão, mas o melhor de si. Estou sendo claro aqui, gente? Mas o que Caim fez? Ele deixou com que o ressentimento de ver o irmão melhor, se aproximando de Deus, Deus aceitando a oferta, criasse inveja, e a inveja o levasse a uma atitude de assassino. Estou sendo bem claro aqui, gente? Fala comigo assim: a palavra de Deus, quando me confronta, eu preciso abrir mão dos meus conceitos, opiniões, para ficar com ela. Não há outra forma. Amém? E o Sermão do Monte é algo maravilhoso, porque, na realidade, ele te dá várias oportunidades de escape para que você possa se enquadrar naquilo que o Senhor Jesus deseja para a minha vida e para a sua vida. Então, me tornar uma pessoa melhor, de acordo com a palavra de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, é o meu primeiro ato. Quem está entendendo bem aqui? Amém? Me tornar uma pessoa o quê? Melhor a cada dia. Sem vergonha de mostrar as limitações, os defeitos, os problemas, porque isso é que impede a gente de crescer. E o segundo é conduzir outros a Cristo.
Então, qualquer propósito na vida do servo de Deus, do ser humano, que não seja ser igual a Jesus e conduzir outros a Jesus, não serve para nada, vai perder seu tempo. Porque nós, aqui na Terra, vamos colocar assim, a casa que nós temos, o carro que nós usamos, a roupa que nós usamos, vão ficar tudo por aí. Eu acho até o seguinte, a gente não possui nada, as coisas que nos possuem, se a gente permitir. Porque a casa vai ficar por aí e você é que vai passar. É ou não é verdade, gente? Não é? Então, se você reparar bem, o apego a determinadas coisas, realmente, como Jesus falava, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. O que significa perder a alma? Não se enquadrar naquilo que o Senhor deseja para mim e para a sua vida. Então, por isso, tenho a convicção que a primeira bem-aventurança, está lá em Mateus capítulo 5, abre comigo aí para a gente ler junto, é os pobres em espírito. A gente estava falando até com o Serginho há uns 15 dias atrás, a gente não leva nada daqui, né? Tudo fica por aí. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, tendo que comer o que vestir, estejam o quê? Contentes. Contentamento. Amém? Glória a Deus. Me ajudem aí, gente. Amém? Então vamos ler um pouquinho aqui. Capítulo 5 de Mateus diz assim, versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, que alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ora comigo por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez aqui junto com o teu povo, na ceia, Senhor, em comunhão, queremos te louvar pelos irmãos que foram voluntários para cuidar das suas crianças, os que já trabalham na igreja. Abençoa, Senhor, cada um de nós com a tua palavra, com a tua mensagem. Abre os nossos corações para, de acordo com a tua palavra, possamos te agradar e, fazendo a tua vontade, termos uma vida plena e abundante em nome de Jesus. Amém? Interessante que começa com bem-aventurados os pobres de espírito. Pobre de espírito, quando você vê alguém chamando alguém, isso é pobre de espírito, está tentando denegrir mais a pessoa, não é verdade? Não é? Depreciar alguém. Está tentando falar, isso é mesquinho, é pequeno. Mas o Senhor Jesus fala que são bem-aventurados os pobres de espírito, porque, olha, ainda fala assim, porque deles é o reino do céu. Então você vê que o padrão do mundo já começa a ser diferente do padrão do Senhor. Nós damos, às vezes, vários exemplos aqui que a gente anda na contramão. O ditado aí é farinha pouca, meu pirão primeiro, não é verdade? Mas aí o que Jesus fala? Dá e dá-se-vos-á. Jesus manda dar primeiro, como é que pode? É ou não é? Uma diferença aí nisso. Tem a diferença ou não tem? O Senhor Jesus disse que a gente tem que buscar os melhores lugares para poder alcançar melhores posições, é isso que ele fala? Não, que nós temos que servir a todos, quem quiser ser maior no reino dos céus, não é assim? É o contrário do mundo. Então nós vemos que o mundo tem conceitos que não são os conceitos estabelecidos pelo Senhor. E logo de cara, de entrada, prato de entrada, vamos colocar assim, é pobre de espírito. Por quê? Porque se nós não formos pobres de espírito, não seremos bem-aventurados. E a promessa de que nós vamos herdar o reino dos céus também não vem para a nossa vida. Porque, olha só, ele fala que quem tem essa característica de ser pobre de espírito, primeiro, é bem-aventurado, já é feliz, olha só. E segundo, tem uma promessa de que vai herdar o reino dos céus. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Está bem claro aí, bem específico isso aí, só estou traduzindo o que está ali.
Então, presta bem atenção, para que toda outra palavra, todas as outras palavras, outros ensinamentos entrem no meu coração, primeira característica é ser pobre de espírito. Pobre de espírito é aquele indivíduo que é ensinável. É aquele que sabe que tem limitações. É aquele que não se envergonha das suas fraquezas. É aquele que não procura ocultar ou se esconder para poder mostrar só o lado bom, enquanto o lado ruim fica oculto, como se fosse uma melhor pessoa do que a outra. Estou sendo claro aqui, gente? É aquela pessoa que, ao ser chamada a atenção e confrontada com a verdade, ela muda. Ela é transformada como sábio, que quando é confrontado, é chamado a atenção, ele vai amar quem fez isso, porque ele sabe que está ficando mais sábio. Então, o pobre de espírito é aquele que, na realidade, existem vários argumentos, que é aquele que se curva, porque Jesus estava falando sobre isso, ao vento do espírito, mas vamos colocar aqui para os nossos dias, para o nosso padrão, porque a gente entende um pouquinho, é aquela pessoa que não se envergonha de não saber tudo. E que quando se depara com a verdade, a verdade é aquela, eu estava errado, eu vou mudar. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Quer ver? Vamos dar alguns exemplos aqui? Prático. Até no pecado. O que aconteceu com Davi? Cometeu aqueles pecados terríveis, que nós sabemos. E aí, quando ele foi confrontado, o que Davi fez? Não, é porque ela deu mole. Foi isso? É porque ela estava lá, o outro, poxa, eu estava meio depressivo, precisava de alguém. Davi fez isso? O que ele fez? De imediato, pequei, errei, então pode bater, pode me matar se quiser. Eu errei, pequei contra o céu, contra Deus, pronto. E aí Davi foi chorar com o Senhor. E ele nunca tentou se justificar com Deus. Ele fala, Senhor, me limpe, eu ficarei limpo. Restaura a alegria da minha salvação, porque o pecado tinha tirado isso dele. Estou sendo claro aqui quem é o pobre de espírito? Amém? É aquele que se deparou com a verdade, ele... Vacilei, mas eu vou encarar. Amém? Queria que você falasse com o irmão que está ao seu lado assim, em nome de Jesus. Primeira característica, pobre de espírito, não tenha vergonha das suas fraquezas e limitações. Pede arrego, gente. Não é? Quem já jogou bola de gude aí, não é assim? Não é? Gente, não dá. Opa! Tem gente que anda por aí sem dar o braço a torcer. Viu que está errado, mas não dá o braço a torcer. Vai ficar sem braço. Gente, porque na realidade, o que eu estou falando é uma coisa de sentimento, a pessoa vai ficar aleijada a vida toda. Sabe, isso é ruim. O pobre de espírito não tem esse problema, porque ele é flexível no sentido, não de Maria vai com as outras, mas no sentido de abrir mão seus conceitos, até, sabe, vamos colocar assim, dos costumes que ele tinha, que achava que era correto. Vamos caminhar um pouquinho para frente? O Senhor Jesus chama Pedro, não chama? Que exemplo de pessoa pobre de espírito. Por quê? Toda hora Pedro confrontava Jesus com alguma coisa. Chegou até a chamar a atenção dele, não é verdade? E Jesus estava sempre fazendo o quê? Batendo nele ao vivo e a cores na frente de todo mundo. É ou não é verdade? É ou não é? O que Pedro fazia? Ei, vou ficar aqui para ser esculachado, nada, eu vou embora. Ele fez isso? Fez? Fala assim, se você ficar com mimimi, não serve. Porque a pessoa que é muito sensível, acha ser chamada a atenção, fica, vamos colocar assim, uma ressonância muito grande no pensamento, porque foi magoado, chateado ou envergonhado. Essa pessoa não é pobre de espírito, porque o ego é muito grande, fica ferido. Aí não serve, não vai herdar o reino dos céus. As outras coisas que Deus está para ensinar não vai entrar nessa pessoa. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Gente, você descobrir que está errado, e quando alguém te confronta, é horrível, é bom? Mas o que o pobre de espírito faz?
Hein? Ficou se ele na lata quando estava. Não pode, o que o pobre de espírito faz? Ele vai, caramba, dei molinho. É ou não é verdade? Eu vou ter que me consertar. Eu não tenho opção. E que raio de ego é esse que não deixa a pessoa se consertar? Aí, sabe com quem que ela está se assemelhando? A Pedro? A Davi? Está se assemelhando, infelizmente, ao outro, né? Ao adversário, não é isso? Né? Por quê? Porque o outro é vaidoso? É ou não é? Tem um livro, né? Paraíso Perdido, de John Milton? Acho que é. 1600 e pouco. E ele conta sobre a queda de Satanás. E aí quando, né, porque Lúcifer não tem na Bíblia o nome, mas aí um dos asseclas dele, quando veio Satanás todo arrebentado, né, e vai lá para tentar consolar, e aí surge aquela frase. Ele exemplifica bem. Satanás se levanta. Não, o assecla, não, eu sei que aconteceu isso, mas aí, que isso, está ficando maluco? Eu prefiro reinar no inferno do que servir no céu. Estão entendendo a vaidade aqui, gente? A arrogância é o oposto do pobre de espírito. Quem entendeu bem aqui? Quem quer servir no céu aí? Então vamos começar servindo agora, né, gente? Amém? Amém? Então é importante a gente entender que o pobre de espírito, ele não tem problema em, sabe, se for exposto, não, estou errado, eu vou me consertar, eu vou me resolver. E eu estou disposto a aprender. Foi chamada a atenção, não, estou aqui para me restaurar. Quem quer ir para o céu aí? Eu não quero ir para o inferno, gente. É melhor passar vergonha agora, ficar vermelho agora, é ou não é verdade? De vergonha, do que ficar amarelo o resto da eternidade. É ou não é verdade? Amém? Estou sendo bem claro aqui, pessoal? Então, para que toda outra palavra, Jesus é perfeito, né? Entre no nosso coração, vamos colocar assim, morada no nosso coração, e vamos nos tornar aquilo que o Senhor deseja. Eu preciso primeiro entender que eu não sei tudo e estou aprendendo a cada dia. Amém? E a cada dia eu posso descobrir que eu tenho um furo, tenho um errozinho e vou tentar resolver. Glória a Deus. Amém? Vocês não sabem como vocês me ajudam a ir para a academia. Porque eu chego aqui, eu falo, gente, essa semana, aí eu vou essa semana. Aí na outra semana, que se eu não falo nada, eu já não vou. Aí eu falo, mas eu falei na igreja que eu ia. Tem essa dificuldade, né, da gente ter essa disciplina, né? Então, reconhecer limitação não quer dizer, presta bem atenção, em nome de Jesus, que você está se apequenando, não, quer dizer que você está elevando o seu irmão para te ajudar. Isso é muito importante. Então, esse reconhecimento é maravilhoso para a minha vida. Então, você vê que Pedro, ele levava a bordoada, mas estava ali. Levava a bordoada, mas estava o quê? Ali. Não vou faltar com o Senhor. Aí, Paulo, que Pedro era indouto, a Bíblia fala isso, lá em Atos, iletrado, um homem de trabalho rude, é ou não é verdade, não é? Pescador. Quem já viu pescador aí mesmo, de verdade mesmo, né? Aquele pescador que vai, a não ser o meu amigo, não, você Fábio, né? Fábio é pescador mesmo. Mas, né? Que vivem da pesca, né? Trabalho, né? A gente foi, início do ano, fomos lá dar um passeio de barca, tinha um rapaz que trabalhava na pescaria com o pai desde 5 anos de idade. Aí você vê a pele do camarada diferente, né? Sabe? Diferente a pele do camarada, todo, sabe? E detalhe, né, você vê que ele trabalha com essa questão com a mão grossa, né? Mas um rapaz até bem apresentado, bonito, né? Assim, né? Jeitoso. Graças a Deus, quando a gente chegou no barco, ele botou a camisa, porque o moleque parecia né? O Arnold Schwarzenegger lá. Eu falei, que isso, gente? Ah, mas eu não vi, não. Eu falei, ainda bem que você não viu. Ele botou a camisa, né? Glória a Deus por isso, que ele foi sábio. Não ia espantar o freguês, não é verdade? Mas a gente vê que são pessoas, né, que são humildes, bacana, legal, mas
Aí você vai lá, sai de Pedro, vai para o apóstolo Paulo. Um camarada que era doutor na lei, tinha um status, cidadão romano, gente na época era algo, na verdade, algo... E aí caçando os cristãos, porque ele achava que estava correto nisso, consentiu na morte de Estevão, está lá, né? Em Atos, capítulo 8 ou 9, não sei, não me lembro. E aí você vê que quando ele se depara com Cristo, Jesus fala o que? Você está errado, rapaz. Está me perseguindo. Você está sendo injusto. É ou não é? Arrogante. Aí, meu Deus, estou errado. Para onde eu tenho que ir? O humilde faz isso, pobre de espírito. Quem entendeu bem aqui? Olha o que o apóstolo Paulo fala, gente, que coisa tremenda. Mais na frente ele diz assim, não sei qual carta, quem souber me ajuda. Ele diz assim, ó, tudo que eu era e o que eu sabia, eu reputei por esterco, quando eu encontrei com Jesus. Ele abriu mão de tudo para poder ficar com Jesus. Quem tem aquele Jesus aí no seu coração aí, gente? É isso, gente, é abrir mão de tudo. Então, não importa a classe social, se é rico, se é pobre, se é doutor, se não é letrado, não importa. O pobre de espírito, ele pode estar em qualquer classe. Quem entendeu bem aqui? Mas ele entende que ele é limitado, entende que quando ele se depara com a verdade, ele muda. Ele é transformado. Ele não sobe em cima de um pedestal, e mesmo que gente, tem gente que, se você mostrar que a pessoa está errada, ela quer te bater. Quem já viu isso aí? Quem já viu isso? E fica com raiva, não é verdade? Fica com raiva. Esse é pobre de espírito? Não, não vai dar para resolver. Não, olha só como é que funciona o negócio. Eu fico imaginando isso. Aí o Senhor Jesus chega na sinagoga, dia de sábado. Todo mundo conhece essa mensagem, então bem rápido. Aí está lá uma camarada com a mão errada lá no cantinho. Aí o Senhor Jesus chega e chama o camarada, vem cá, vem para o meio. Aí ele vem para o meio, né? Aí o Senhor Jesus querendo mostrar realmente ali, né? Que ele é o Senhor do sábado, que faz, acontece e tal. Aí realmente faz, e quando ele chega, ele manda o camarada esticar a mão, o cara estica a mão, fica curado. Todo mundo vê. Inclusive, né, quem estava ali tomando conta ali da sinagoga, é ou não é? Aí olha só, já pensou, você está ali em algum lugar, aí alguém chega e faz uma cura milagrosa, o que você vai, a primeira coisa que você vai pensar, quem é essa pessoa? É ou não é verdade? Né? Como é que ela fez isso? É ou não é verdade, não é? Como é que ela fez isso? Gente, vem cá. Aí a pessoa vai dar a oportunidade para ela explicar como é que ela foi, porque você vai ficar maravilhado com aquilo, pelo feito que aconteceu ali. Olha só o que é a arrogância, a inveja e o ciúme. O que os fariseus falaram? Tu está curando no sábado? O cara fez um milagre, gente. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Olha a doença, fala com a pessoa que está assim, o rico de espírito, ou seja, é vaidoso, é invejoso, é ciumento, e ele vai ficar com raiva até de quem faz algo maravilhoso, gente. Então não dá, o evangelho não entra no indivíduo desse, não tem como. Se eu não tiver essa humildade, igual Jesus falou, aprender de mim que sou o quê? Manso e humilde de coração. Isso é realmente para aprender mesmo. Pedir a Deus, Senhor, estou certo, estou errado nisso. Tem que ter desejo de querer realmente agradar a Deus. Tem que ter o desejo ardente no coração de saber se está fazendo a vontade de Deus. Não é tentar procurar na Bíblia algo para justificar a sua conduta, está errado. Nós cometemos um erro grotesco por causa do ego. O que a gente faz em primeiro lugar? Nós tomamos atitudes, fazemos alguma coisa, falamos alguma coisa, impensado, ou seja lá o que for, e aí ao invés de eu, quando me deparo com a dificuldade, com a verdade, ao invés de eu me adequar,
Não, o que eu quero fazer? Eu quero me justificar. Então, eu tento racionalizar, colocar razão nas minhas atitudes que eu tomei de maneira emocional. Mais claro aqui. A Maria sempre fala com as meninas o seguinte: meninas, vamos fazer o seguinte, quando estiver namorando, fica de olho o quê? Aberto. Depois de casar, pode fechar o olho, porque aí não pode fazer mais nada. Aí não, no namoro fica de olho o quê? Que love. Aí depois que casa, o que houve? Quem está entendendo, diga amém? Aí depois quer tentar justificar as atitudes que tomou. Não, tomou atitude com coração emocional, sem ser racional. Aí depois quer racionalizar uma atitude emocional, não vai dar certo. Estou sendo bem claro aqui, gente? Amém? Não posso comprar. Meu salário não dá. Mesmo que eu compre a prestação, não dá. Aí eu vou, mas eu vou comprar que eu confio que Deus vai me ajudar. Eu não sei. Se Ele ajudar, amém. Se não ajudar, meu irmão. Hein? Quem já passou por sufoco assim? Eu já passei. Não vou fazer, não, vamos botar. Primeiro a gente bota o pé, depois eu boto o chão. Quem já ouviu isso aí? Aí daqui a pouco Deus não bota os cavaco, aí tu fica orando, pedindo misericórdia, aí quanto tempo? Quem está entendendo, diga amém. Aí tu vai, Senhor, eu mandei tu fazer alguma coisa? Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Então, o pobre de espírito é o seguinte: tomei uma atitude emocional. Não vou me justificar. Deu errado. O que eu vou fazer? Eu me rendo. Glória a Deus. Me aliei com quem não podia. Me rendo. Pobre de espírito. Ele está sempre pronto a reconsiderar suas atitudes, pedir perdão e deixar. Aí Deus abençoa o restante. Estou sendo claro aqui em nome de Jesus, gente? Amém? Fala comigo assim: me ajuda, Senhor, a ser pobre de espírito. Porque se eu não for, as outras partes não vão entrar para a minha vida. Não vou conseguir. A humildade é realmente uma base maravilhosa. Vamos passar para outra parte, já pedi para a gente passar aqui para uma ceia. Mas você imagina bem. Olha, quero agradecer aos irmãos da oração, porque o meu tio já saiu da operação, está na enfermaria. Amém? Aplaude o Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Já fez uma chamada de vídeo, sabe? Aí a médica falou que ele ia ficar uns 2 meses sem se alimentar e tal, mas aí hoje já recebemos a informação que daqui uns 10 dias já pode sair de lá. Vamos continuar orando em nome de Jesus. Mas por que eu estou falando isso? Porque eu e você, se precisamos de uma cura, a gente ora ao Senhor e pede a Ele para que Ele ajude. Amém? Eu preciso que Deus multiplique alguma coisa. O que eu vou fazer? Eu vou orar e vou aguardar. Se Ele quiser multiplicar, amém. Não é questão de você, às vezes, ter fé ou não ter fé. Depende também da vontade soberana de Deus. Glória a Deus. Estou sendo claro aqui, gente? Se não, né? E é até bom que Ele não dê essa autonomia toda para a gente, senão a gente está fazendo besteira. Estou certo ou não? Por exemplo, cheguei lá, a gente, né, às vezes a gente só faz, eu vou admitir aqui, a gente só faz empurrado algumas coisas. Aí eu estava orando assim, Senhor, a gente, né, fazer isso, fazer aquilo, estamos com um projeto para alcançar mais vidas, glória a Deus e tal, aquela coisa toda. Aí eu, quando fui fazer a visita, um dia antes dele operar, acho que foi quando? Foi quinta, quarta-feira, não sei, não me lembro. Foi quarta-feira. Aí, parei ele no Campo de Santana, junto com a pastora, falei até hoje de manhã aqui, a gente sentei ali, falei, amor, vamos sentar aqui, quero orar um pouquinho antes de ir lá para o hospital. E aí orei, conversei com Deus, bati um papo, aí vamos lá agora, vamos lá. Aí subimos. Aí quando eu subi, ela falou, sobe você primeiro, que eu fico embaixo, só pode subir um. Aí tinha lá o pessoal, assim que eu cheguei, aí eu fui conversar com ele, tal, sentei na cama, aquela coisa toda, a enfermeira chegou para fazer a troca do medicamento, aí eu saí, ia para algum lugar, não sei se ia, acho que eu ia trocar com ela.
Aí uma moça que estava ao lado com outra pessoa, que lá são 8 pessoas na enfermaria, mais os acompanhantes, tinha uma galerinha lá. Aí falou o seguinte: moço, eu falei, oi, o senhor é pastor? Aí eu falei, me caguetaram, né? Aí eu de camiseta de tênis, né, que a gente ia andar muito. Aí eu falei, o senhor faz uma oração pela gente? Puxa vida, a gente, né? A gente viu que você é crente, tudo bem. Eu falei, fui lá, voltei, vamos orar. Aí conversei com ela, aí ela, né, assim meia, né? Assim, vai na igreja uma vez na vida, outra não morreu ainda, então ainda não foi de novo, né? Mas o marido que aguentou logo, não, ela não vai não, eu que vou. Ela está procurando uma igreja boa. Eu falei, então tudo bem, vamos lá para o projeto de Deus. Não sei se é tão boa não, mas pelo menos a gente, né, faz uma campanha aqui na hora que ela chegar aqui. Aí eu orei pelos dois, sabe? Ficaram muito felizes. Aí o senhor Aloysio, que estava ao outro lado, a irmã dele, o senhor pode fazer uma oração por ele também? Aí fui lá, orei também, glória a Deus. Aí agora eu vou sair. Aí quando eu ia sair, do outro lado, tinha um rapaz, até tirei a foto, né, com ele, e ele estava lá escoltado por 2 policiais, tomou 2 tiros de fuzil, Juan, 2 tiros de fuzil, e não morreu. Quando eu cheguei, aí eu vi os 2 policiais na porta da enfermaria, eu falei, tudo bem, comecei a conversar com os 2, aí me identifiquei, aí ele falou, caramba, aí, companheiro. Aí começa a abrir, né? Toda hora chega assim, e pior que os desgraçados não morrem. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, é assim mesmo, Deus que tal. Aí ele me chamou para orar com ele, eu fui lá orar. Quando eu cheguei para orar com esse rapaz, aí conversei com ele, perguntei como é que estava a vida dele com Cristo, aquela coisa toda, ele, né, nunca tinha aceitado Jesus na vida, aquela coisa, e aí se decidiu por Jesus naquele momento. Sabe, aceitou Jesus, sabe, declarou, orou comigo, não estava nem falando direito, conseguiu falar, sabe, né, foi algo maravilhoso naquele momento ali. E aí, do outro lado, o outro rapaz, assim que eu ia sair, o outro me chamou também, eles vinham criando coragem à medida que eu orando pelo outro, né, aí me chamou também. Aí esse outro que me chamou, não, porque eu estou desviado, eu sei porque eu fui parar aqui, vim parar aqui, aquela coisa toda, eu era inclusive do louvor. Olha o louvor aí, né? Vacila só para tu ver. Era inclusive do louvor. Aí eu falei, e agora? Vamos voltar agora? Não precisa cantar não, que tu não está com condição não, mas vamos, né? Vamos lá. Voltou para Jesus também, glória a Deus. Né? E aí eu orei pelo outro, quando eu ia saindo, o outro me chamou no canto para orar. Aí, agora é o último, não tem mais ninguém para orar, tem que sair, né? Que eu preciso sair. Aí ele falou assim comigo assim, nós precisamos de vocês. Aqui, essas palavras eu me lembro muito bem. Ele falou assim, nós precisamos de vocês, não parem não, continuem vindo e nos ajudando. O que eu quero falar para vocês é que a igreja de Jerusalém, ela só se espalhou porque teve perseguição. É ou não é verdade, gente? Então nós podemos todos os dias, fazer alguma coisa por alguém. Podemos ou não podemos? Amém? O que Jesus disse? Eu tive fome e me deste de comer, estava nu e me vestiste, estava preso, enfermo e fostes me visitar. E aí eu me liguei, só orei por essas pessoas, porque meu tio estava lá preso. Que faz tempo que a gente não vai fazer visita no hospital. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui em nome de Jesus? A última vez que eu fui socorrer um garoto na posse, e aí chegou lá os médicos, enfermeiros, sabe, mães, todo mundo, a gente, né, orou, todo mundo lá, fizemos um culto lá naquele dia. Aí você sai de lá assim, não, vamos fazer um grupo na igreja para poder evangelizar. Passou, cadê que a gente faz isso? O que eu estou dizendo para os irmãos é que nós temos duas etapas na Terra que é um propósito só. Nos tornarmos uma pessoa melhor, parecida com Cristo a cada dia e conduzir outras pessoas a Cristo. Nós não temos outra função aqui na Terra. Isso aqui vai passar. Quem está entendendo essa mensagem aqui em nome de Jesus? E reconhecer que a gente precisa ser empurrado, um precisa ajudar o outro, isso é muito importante. Não dá para a gente fazer sozinho. Quem entendeu que eu estou falando essa mensagem aqui em nome de Jesus? Hoje é ceia. A gente está aqui para poder fazer um autoexame, né?
da nossa vida com Cristo, o que nós estamos fazendo de importante, o que nós estamos fazendo. Tem tantas etapas, tantos trabalhos na igreja, tanta coisa que você pode fazer, e às vezes a gente se esconde e vem somente como se fosse visitante. Quem vai ao mercado aqui? Existem aquelas pessoas que fazem com que o mercado funcione. São repositores, estão no açougue, estão na padaria. É ou não é verdade? Estão lá trabalhando, estão no caixa. Sem elas, o mercado fecha. Estão na limpeza. Mas tem os clientes que só vão lá fazer o quê? Fazer uma comprinha e fazer o quê? Ir embora. Você pertence a esse mercado ou é só cliente? Quem está entendendo bem aqui? Compromisso do dono do mercado é só com quem trabalha lá. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Eu não posso deixar de falar essa verdade para você. Então é muito importante isso. Nada contra quem não quer compromisso, mas o compromisso de se tornar uma pessoa melhor e o compromisso de fazer algo por alguém, isso todo cristão tem que ter, precisa ter. Nós estamos diante de um rei que se tornou servo para nos tornar reis. É ou não é verdade? Estamos diante de alguém que se tornou indigno para nos tornar dignos. Meu Deus do céu! Alguém que se fez maldição para nos santificar. Alguém que deu a vida para que nós tivéssemos vida. Alguém que provou a morte para a gente provar a eternidade. Eu não posso ter outro. A única coisa que ele requer de mim é que eu procure ser igual a ele, não por ele, mas por mim mesmo. Para que eu possa alcançar o reino dos céus. Quem entendeu bem aqui? Amém? Queria que você fechasse seus olhos nesse momento. E a partir daí, todas as outras coisas vão fazer sentido para a minha vida e para a sua. Gostaria que você, conversasse com Deus, abrisse teu coração e falasse, Senhor, o que eu preciso ainda? O que eu preciso moldar aqui? O que eu preciso abrir para eu ser mais que vencedor contigo e realmente, herdar o reino dos céus, Senhor. Eu preciso, Senhor. Se é pedir perdão, peça. Se tem que perdoar, perdoa. Teu coração aberto, sincero, íntegro. Meu Deus, isso é maravilhoso. Sem segundas intenções em momento algum. Por isso o apóstolo Paulo fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo. O Sermão do Monte é muito mais do que uma série de regras. Muito pelo contrário. É o próprio Senhor Jesus se revelando para nós, como nós devemos ser também. Não precisamos ficar sendo empurrados o tempo todo, não. Deus quer que isso venha brotar no nosso coração, para que sejamos como o Pai nos criou, sua imagem e semelhança.